Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja neste momento. Que possamos nessa noite cultuar a Jesus, engrandecer o nome dele, escutar uma palavra que nos dá alimento e cear-nos juntos mais uma vez. Amém? Queria que se você puder fechar os seus olhos agora, vamos dar início a esse culto e vamos adorar a Jesus. Glória a Deus. Jesus, muito obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso conosco e o Senhor tem feito grandes coisas, Pai. O Senhor tem nos livrado de todo mal, o Senhor tem nos dado fé, o Senhor tem nos dado esperança, o Senhor, Deus, tem nos dado o seu amor e o seu descanso. Por isso, Senhor, que nesta noite nós nos reunimos como igreja, Deus, como seu corpo, para te adorar, Pai. Para, Deus, dar o nosso melhor ao Senhor, para cantar louvores de alegria ao Senhor, para cultuar ao Senhor em espírito e em verdade, Jesus. Deus, nós cremos que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, e nós como igreja agora nós queremos louvar a Ti, adorar ao Senhor em verdade, adorar ao Senhor com nossas palavras, Deus, em nome de Jesus. Amém? Os olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo, próprio Jesus. Ele virá. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo, os nossos olhos estão abertos para vê-lo, próprio Jesus. E ele virá. Vamos cantar nessa noite. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Ele é a porta para a vida eterna. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Vamos cantar nossos olhos. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo, próprio Jesus. E ele virá. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo, próprio Jesus. E ele virá. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Ele é a porta para a vida eterna. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele pelo qual todo joelho
dobrará e nós o adoramos na beleza da tua santidade, Jesus, e nós o adoramos na beleza da tua santidade, Jesus. Jesus, nós te adoramos aqui. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele pelo qual Ele é a porta. Ele é a porta para a vida eterna. Ele é aquele que Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Todo joelho, Jesus, se dobrará diante da sua majestade, ó Deus, diante de ti, Jesus, pois tu és a porta para a vida eterna, Deus. Tu és a salvação para os perdidos. Tu és aquele no qual nós encontramos amor. Tu és aquele no qual nos dá a paz. Tu és aquele, Jesus, que habita em nosso meio, que está em nosso meio, Jesus. Tu és aquele que traz esperança. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aquele que há de vir. Aquele que ressuscitou. Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Cordeiro de Deus, Jesus. Nós queremos te adorar aqui nessa noite, Jesus. Nós queremos render a nossa adoração, Jesus, a ti, Jesus, pois não há outro igual, Senhor. Tu és aquele que nos amou primeiro. Tu és aquele. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Raiz de Davi. Jesus, não há outro igual. Você que está na sua casa, se você puder adorar o Senhor Jesus neste momento, cantando, falando canções a Ele. Tu és o nosso amado Deus, aquele Deus o qual nós vemos a face e nós somos transformados, aquele
Deus. Aleluia, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, toda a terra, Senhor Jesus, está cheia da sua glória. Senhor, por isso eu quero orar pelos lares, Pai, das pessoas que estão assistindo essa live agora. Em todo lugar, Deus, a sua glória pode estar, Jesus. Quero orar pelas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão precisando de algum alento agora, Senhor Jesus. Que a sua glória, o teu Espírito Santo venha estar neste lugar. Os teus olhos me viram quando em secreto eu fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro. Com sopro divino puseste vida em mim. Me amaste primeiro com amor maior do mundo. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Teus olhos me viram quando em secreto eu fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro. Com sopro divino puseste vida em mim. Me amaste primeiro com amor maior do mundo. Vamos cantar como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma.
Jesus, muito mais, mais que o ouro, prata, mais que a mim. Nem as estrelas do céu, o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Você pode cantar isso nessa noite. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim, Jesus. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim, Jesus. As estrelas do céu conteriam o teu amor, e nada me separa, Jesus. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor. Mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te amo. Sim, Jesus, muito mais, mais que o ouro, prata, mais que a mim. Olá, irmãos, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem, né? Mais um sábado que nós estamos aqui, mas cremos que tudo isso já está no final, já está acabando. Em breve iremos nos reunir presencialmente. Amém? Irmãos, a vida cristã, ela é uma vida de experiências, é uma vida de evangelho. A palavra evangelho, como você já deve ter ouvido, ela significa boas novas, novidade. E a vida cristã, ela é uma vida de novidade. Isso quer dizer que todos os dias Deus nos proporciona uma novidade, né? E muitas das vezes, para você ter uma novidade de vida, você tem que ter uma experiência com algo, né? Experiência com Deus, com algo no seu dia. Então, eu creio que viver o cristianismo não é viver uma vida monótona, uma vida de religião, uma vida em que você apenas vai na igreja nos finais de semana e todas as suas experiências com Deus está naquele prédio, né? Ou ao se reunir com aquelas pessoas, mas a nossa experiência ela deve ser diária, né? Com Deus. Por quê? Porque hoje
a forma como Deus ele fala conosco, ele se move através, de nós, é através do Espírito Santo. Nós sabemos que no Antigo Testamento Deus ele se mostrava como Deus Pai Todo-Poderoso que está nos céus. Ali nos 4 primeiros livros, que são os Evangelhos, o Senhor Jesus, que é o próprio Deus, ele se mostra como homem. Mas após Jesus ele morrer, ressuscitar e subir aos céus, nós sabemos que o Espírito Santo ele vem até a terra e habita nos santos, habita nos cristãos. Então pode ter certeza que hoje o Espírito Santo está habitando dentro de você. Existe alguém que habita dentro de você. Amém, eu entendi. Mas por que você está falando isso? Bom, eu estou falando isso porque a forma como Deus fala hoje é através do seu Espírito. Então nós temos que entender que a palavra diz que aquele que é nascido do Espírito, ele discerne as coisas espirituais. E ali no livro de Atos você vê que a primeira presença, menção, quando o Espírito Santo ele vem no dia de Pentecostes e eles têm uma experiência. Então o Espírito Santo, a palavra Espírito, ela no grego é pneuma, e pneuma significa ar em movimento, vento. Então você vê que o Espírito Santo, ele desde o começo ali de Gênesis, ele já pairava sobre a face das águas. Algumas traduções colocam que ele se movia sobre a face das águas. Isso nos mostra que desde o princípio, seguindo a lei da primeira menção, então desde o princípio o Espírito Santo está relacionado com mover. O Espírito Santo ele se move. Aqueles que são nascidos do Espírito, eles se movem. Eles têm uma novidade de vida. Não é uma vida parada, não é uma vida monótona, não é uma vida chata, uma vida cansativa. Não. É uma vida cheia do Espírito, cheia de alegria, cheia de novidade. Por isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá na carta do apóstolo Pedro. Então, 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, a partir do capítulo 2. O que Pedro, está dizendo para nós nessa carta? Então, ali Pedro, ele fala para cristãos que estão fugidos, refugiados ali de Jerusalém, E ele fala especificamente algumas regiões. Então, ali no começo da carta, ali no capítulo 1, Pedro diz assim: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Então, foi para esses cristãos que Pedro ele destinou essa carta. E aqui no capítulo 2, Pedro ele começa falando algo que os cristãos devem se livrar. O que eles não devem ansiar, o que eles devem repudiar da sua vida. Assim, essas palavras valem até hoje para nós. Então, Pedro diz assim: portanto, livrem-se. Aqui a palavra livrem-se, no original é como se fosse você tirar a roupa, deixar de lado. Então, Pedro fala: livre-se disso, tire da sua vida. Por quê? Isso é muito importante para você entender. Paulo, por algumas vezes, ele fala a respeito de que nós não somos mais escravos do pecado. E ali, se eu não me engano, em Filipenses, Paulo fala que nós devemos nos despojar de todo pecado que tanto nos atrapalha, para que nós possamos seguir a corrida. Então, o pecado hoje não é mais uma questão de domínio sobre você. Só é dominado pelo pecado quem é nascido do pecado, mas nós hoje somos nascidos do Espírito.
O pecado ele não tem mais domínio sobre você, por mais que você peque. Preste atenção, você pode sim se livrar desse pecado através do poder do sangue de Cristo sobre você. Não é pelas suas forças, mas sim pela sua fé em Cristo. Então, Pedro diz aqui, portanto, livrem-se. Livrem-se do quê? Primeira coisa, livrem-se de toda maldade, né? Deixe isso de lado. Aqui ele fala literalmente do cristão ele olhar a sua natureza, que é a natureza de santo. Quem é santo não tem lugar para maldade nele. Se nós somos bons, né, porque a bondade de Cristo está em nós, não porque nós somos bons pelas nossas obras, mas por Cristo Jesus, se nós temos essa bondade de Cristo em nós, não podemos mais andar segundo o mundo, segundo a maldade. Então a primeira coisa que ele fala é: se disponha disso, afaste-se disso, livre-se disso, livre-se de toda a maldade. Depois, segunda coisa que ele fala aqui no capítulo 2 é: livre-se de todo o engano. Olha, o engano é algo que tem o poder de destruir a sua vida. Eu costumo repetir, né, a frase que muitos pregadores falam, né, e que eu conheço de Lutero. Ele diz que o ensino errado é muito pior que uma prática errada, porque o ensino errado ele produz o engano, e o engano, depois que ele está na sua mente, ele controla as suas ações. Então existe muito crente enganado a respeito da palavra, muito crente enganado a respeito do coração de Deus, muito crente enganado a respeito da igreja. O engano ele é colocado pelo inimigo na vida do cristão para realmente domar. E eu já vi pessoas perderem casamentos, tomarem decisões assim totalmente erradas, que levaram a coisas, né, ruins na sua vida, a consequências, né, ruins na sua vida, tudo porque foram enganadas, principalmente pelo inimigo, né? Pessoas enganadas, elas se sentem feridas, se sentem traídas, se sentem, como posso dizer, manipuladas, né? Então a palavra diz para nós nos livrarmos desse engano. Como nós nos livramos desse engano? Nós nos livramos desse engano olhando para Cristo. Ele deve ser o filtro de tudo que nós vivemos e de tudo que nós lemos. Por quê? Porque Cristo é a verdade, nele não há engano, no verdadeiro amor não há engano. Então em Cristo não há engano, porque ele é o amor. Então você precisa entender que quando você coloca Cristo na ótica do seu casamento, na ótica da sua família, na ótica do seu trabalho, quando você coloca Cristo como base de relacionamento para a igreja, para os seus irmãos, você sai do engano. Quando você lê a Bíblia com a ótica de Cristo, com a ótica da nova aliança, do sacrifício de Cristo, você para de ser enganado. Quantas pessoas, após ouvirem o Evangelho da Graça, tiveram as escamas da lei retiradas dos seus olhos, aquelas escamas, né, que Paulo tanto falava que os judeus tinham. E aí quando eles leem a Bíblia, eles leem de uma forma totalmente viva, diferente. Eles dizem assim: nossa, eu nunca li a Bíblia e nunca tive tanto entendimento como eu tenho agora. Por quê? Porque agora eles olham Cristo nas Escrituras. Cristo, sim, deve ser a chave de toda a Escritura. Toda a Escritura, cada página, eu não temo a dizer, ela fala a respeito de Cristo, né? E se você tirar Cristo das Escrituras, ela vira um livro de regras, um livro onde você tem apenas histórias, mas quando você coloca Cristo, você está colocando a própria vida. E esse livro agora tem vida, né? As Escrituras Sagradas, elas são vivas por causa de Cristo, amém? Então nós fugimos do engano quando nós
colocamos Cristo aqui. E Pedro continua dizendo, nós também temos que fugir de toda hipocrisia. A hipocrisia, ela está relacionada, né, com você falar algo e fazer diferente, né? Você prega algo, mas pratica de outra forma. Então, nós temos que ser coerente com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós ensinamos, amém? E fugir dessa hipocrisia, né? Tem irmãos que colocam um jugo muito alto na vida de outros, mas eles mesmos acabam caindo naquele padrão que eles colocaram em alguma hora, em algum momento, né? Às vezes você é um irmão que julga o ato de outro irmão, mas você vai perceber que em algum momento você vai errar como ele. Por isso que a palavra diz que à medida que você é julgado, que você julga, você também vai ser julgado. Por quê? Porque ninguém está livre do erro. Todo mundo que escolhe viver debaixo de uma lei, ele acaba vivendo debaixo de maldição, não de bênção. Nós vivemos debaixo de bênção quando nós andamos debaixo da justiça de Cristo. Então você tem que entender que a hipocrisia, ela mata a igreja. A hipocrisia leva você a medir pessoas. A hipocrisia leva você a se afastar de pessoas. A hipocrisia leva você a realmente destruir, né, sonhos, destruir moral. Por quê? Tudo porque você acha que a sua justiça ela é elevada demais, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com a hipocrisia no meio da igreja, em você querer colocar um padrão muito alto para as pessoas, né? Porque você acha que é o seu padrão. Muitas vezes eu vejo irmãos que querem colocar um padrão de santidade altíssimo, né? Julgando as ações, julgando o pecado das pessoas e dizendo que nós agora precisamos, né, pregar sobre o pecado das pessoas. Nós precisamos confrontar esses pecados, porque afinal é isso que vai fazer elas livres disso. Eu quero deixar bem claro para você que o pecado não é uma boa coisa, nós detestamos o pecado, né? Mas simplesmente falar sobre o pecado e mostrar o quanto ele tem um peso na vida das pessoas nunca adiantou, né, em mais de 4.000 anos né, de escritura. O povo do Egito foi o povo que mais ouviu, o povo de Israel no deserto foi o povo que mais ouviu sobre regras de como não pecar, as falhas, né, dos pecados. Mas foi um dos povos que mais pecaram contra Deus, né? A primeira lei dizia, não adorarás outro Deus. A primeira coisa que eles fizeram foi fazer um bezerro de ouro. Então falar, né, apontar o pecado, aquele tipo de pregação, né? Veja, você que está na prostituição, você que está se masturbando, vendo pornografia, você que está traindo, você que está falando mal do seu irmão, que você que tem inveja. Esse tipo de pregação ela é totalmente acusativa, né? E é triste ver que hoje muitos querem ouvir pregações que te acusam, que te levam a lembrar dos seus pecados, assim como o povo de Israel lembrava todos os anos, né? E muitos pregadores, né, eles incitam essa pregação e dizem que pregações que não têm isso são pregações fracas, né? As pessoas elas têm que sair do lugar ou amando você ou odiando a sua pregação. Isso é um absurdo, né? Por quê? Porque isso não é evangelho, isso não é boas novas. Falar de pecado, isso é coisa antiga, é coisa velha, né? Mas nós não devemos tocar no assunto pecado? Sim, devemos. Como nós devemos tocar? Nós devemos tocar no assunto pecado, lembrando você que o pecado não te domina mais. Assim como nós estamos falando aqui, deixe a maldade, deixe a hipocrisia, deixe, aqui continua falando, todo engano, deixe isso de lado. Porque isso não faz mais parte da sua natureza. É assim que nós falamos do pecado. Nós falamos do pecado na vida do discípulo, na vida daquele que quer ouvir, né,
o confronto ele deveria ser muito mais no individual do que em cima dos palcos, do que em cima de um púlpito. O confronto individual ele gera muito mais frutos do que um confronto palestrado, que gera apenas remorso momentâneo. Quantas vezes eu já não vi pessoas indo chorar lá na frente do palco, se ajoelharem, falando, me perdoa, Senhor, e aquele ambiente, né, de acusação, mas nunca tiveram a sua vida transformada. Mas eu já vi pessoas no discipulado, com confronto, com conversa, com oração, com encorajamento. Eu já vi pessoas serem transformadas, pessoas constituírem famílias, pessoas saírem das drogas, pessoas saírem de uma vida de pecado e terem a sua vida transformada. Então eu não estou dizendo que um ou outro não vai ter a sua vida transformada, mas o que é mais efetivo? Discipulado, amém? Mas isso quer dizer que nós não vamos pregar em nenhum momento sobre pecado? Não, nós vamos falar, mas existe a maneira correta de falar sobre esse assunto. Continuando aqui, a palavra diz aqui que nós também temos que nos livrar de toda inveja, né? E após isso ele continua, todo tipo de difamação. A inveja também é algo que ela mostra justiça própria. O que é inveja? É você desejar algo que outro tem que você não teve. Todo mundo que tem inveja, ele se acha merecedor de ter aquilo que o seu próximo tem. Então ele olha para o próximo e fala, poxa, por que eu não tenho esse carro? Ele não dá o dízimo, ele bate na esposa, ele maltrata os filhos e eu que faço tudo certinho, eu não tenho isso que ele tem. Eu que sou filho de Deus não tenho isso que ele tem. Sabe o que é isso? Inveja. E isso é algo maligno. Isso é justiça própria. Por quê? Porque você mesmo está dizendo, eu merecia ter aquilo, mas Deus não quis me dar. Deus quis dar para ele, mas não para mim. Ou outros dizem, o diabo deu para ele, porque já que nós não podemos crer que Deus abençoou aquela pessoa, então o diabo deu, né? Então o diabo está abençoando mais outras pessoas do que você que é filho de Deus. Então, quando você anda pela sua justiça, você esquece da graça de Deus sobre você. E lembre-se, Deus a todo momento, Ele olha para nós e fala, a minha graça te basta, né? Pode parecer que você tem muito pouco, mas você já tem tudo, que é Cristo. Você já tem tudo, você já tem a salvação, você já tem a vida com Deus, né? Você consegue ser feliz hoje com todas essas coisas? Então a inveja, ela gera isso. E a difamação, muitas das vezes isso está ligado com a inveja. A inveja gera difamação. Quantas vezes um pregador ele não é difamado porque outros têm inveja? Tem inveja do seu público, tem inveja da sua igreja, tem inveja da sua interpretação da palavra, tem inveja do seu número de seguidores, de pessoas que dão crédito, né? E amando de Cristo, a fim de defender, né, o evangelho, eles acabam, por causa da inveja, eles acabam querendo denegrir aquele pregador, né? Muitos pregadores que pregam o evangelho da graça, eles são denegridos. Por quê? Porque outros pregadores que se acham dono da verdade, né? Eles se acham pessoas que parecem que estavam com Lutero ali no dia da reforma. Essas pessoas, eles se acham no direito, né, de defender a Cristo e acabar difamando irmãos, né, e chamam de herege e dizem que é um mal para essa geração. Mas ao mesmo tempo você vê tantas pessoas sendo salvas, pessoas conhecendo a respeito de Cristo, sim, pessoas tendo a sua vida transformada. Então nós temos que ter muito cuidado, né, para não bater na igreja, para não tocar na igreja, porque por mais que às vezes tenha um ensino errado, né, nós temos que ter muita cautela e observar no nosso coração para ver se esse ataque que nós estamos querendo dizer não é fruto da inveja, não é fruto de ódio, não é fruto para trazer apenas ibope, né, para nós, para o nosso Instagram, ou se realmente nós estamos querendo ajudar e consertar aquele ensino, né?
Então nós temos que ter muito cuidado para não tocar na igreja. Uma coisa, né, é você falar contra aqueles que dizem contra a igreja, que difamam a igreja, que estão trazendo mal para a igreja. Outra coisa é você falar contra a própria igreja de Cristo. Então nós temos que ter muita sabedoria ao fazer isso. E aqui Pedro ele termina dizendo que nós não devemos fazer. Mas ele continua agora falando o que nós devemos fazer, o que nós devemos ansiar. E ali ele fala aqui no versículo 2: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente. Esse desejo intenso é aquele mesmo desejo como a corça anseia pelas águas. É intenso. Então ele usa a analogia do bebê. O bebê, quando ele quer comer, ele não está preocupado com mais nada. Ele apenas chora pedindo comida. Não adianta você fazer carinhos, não adianta você fazer careta, não adianta você dar brinquedo, não adianta você dar chupeta. Ele vai continuar chorando. Por quê? Porque ele tem fome, né? Então, o cristão, ele deve ter esse desejo pelo leite espiritual. O que é leite espiritual? Leite espiritual é o alimento espiritual para o cristão. Então aqui, Pedro não está falando para você ser um bebê espiritual. Ele está falando para o seu desejo ser como de um bebê. Mas o seu desejo tem que ser pelo quê? Pelo leite espiritual. O que é o leite espiritual? O leite espiritual é o alimento espiritual de Deus. Aonde você acha alimento espiritual? Você acha alimento espiritual primeiramente na palavra. A palavra é o seu alimento espiritual. Mas como você se alimenta da palavra? Não é apenas lendo como letra. Porque eu já vi muito ímpio ler a palavra e não entender nada. Você tem o caso ali do eunuco, né, ali em Atos, quando Filipe ele ensina para o eunuco a respeito do que as escrituras estão falando, que aponta para Cristo. Não entendia nada. Ele lia e não entendia nada. Tem gente que lê a palavra e não entende nada. Sabe por quê? Porque não enxerga Jesus. Jesus é o seu alimento. Ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desci do céu. Aquele que comer, né, de mim, aquele que se alimentar de mim, nunca mais vai ter fome. Olha que coisa preciosa. Jesus é o nosso alimento espiritual. Devemos desejar esse alimento intensamente. Intensamente. E aqui Pedro continua falando: para que por meio dele, por meio desse alimento, vocês cresçam e experimente plenamente a salvação. Olha, tem pessoas que foram salvas, mas não experimentam a salvação. Como pode isso? Você é salvo, você foi totalmente salvo do inferno, você tem todos os direitos que Cristo, né, ele conquistou para você, mas você não experimenta plenamente, né? É mais ou menos aquele exemplo da mulher que trabalhou por muito tempo na casa de uma mulher rica e ela ganhou como presente um quadro. E ela pendurou aquele quadro na parede dela. E um dia um neto, né, perguntou: o que é esse quadro? A mulher respondeu: olha, quando eu era mais jovem, eu trabalhava na casa de uma mulher muito rica. E quando ela morreu, ela deixou esse quadro para mim. E o neto falou: posso pesquisar a respeito desse quadro, levar numa loja de penhor, né? E ele levou nessa loja e descobriu que aquele quadro ele valia 2 milhões de reais. Olha, aquela mulher, desde jovem, passou a sua vida inteira até a sua velhice com 2 milhões de reais pendurado na parede. Não experimentou, não usufruiu daquilo que era de direito dela. Por quê? Faltou conhecimento, faltou experimentar. Então, tem muito crente que foi salvo do pecado, ele é santificado, mas não vive uma vida santa. Vive ainda no pecado, vive uma vida de escravo do pecado. Deixa eu dizer uma coisa: você não está vivendo plenamente. Tem muito casal por aí
que está tendo uma vida de casado antes do tempo, sendo que o Senhor Jesus te chamou para uma vida de santificação, né? Então, tem pessoas vivendo nos vícios. Tudo que Jesus ele já conquistou por você, muitas vezes você não se apropria da sua fé. Tem cristão vivendo no medo, sendo que ele já levou sobre si todo o medo. A palavra diz: no verdadeiro amor não há medo. Então nós temos que entender que nós temos que ansiar esse leite espiritual para que nós experimentemos a plena salvação. E agora que provaram da bondade do Senhor. A palavra aqui na versão NVT fala isso. Na versão Almeida fala: se é que vocês provaram da bondade do Senhor. Então, aqui para encerrar, né, esse momento que a gente está falando, nós precisamos experimentar o leite espiritual. O leite espiritual, ele pode ser experimentado na palavra de Cristo. E você tem que entender que quando ele fala ali, se é que vocês já provaram a bondade do Senhor, no original grego esse provar é literalmente degustar. Então o cristão é alguém que degusta a palavra do Senhor, a bondade do Senhor. Você consegue experimentar a bondade do Senhor? Você consegue, nos momentos de oração, no seu momento de devocional, sentir no teu espírito uma conexão com o Senhor em qual você se alimenta disso, se alimenta do Espírito? Você consegue, quando você canta, quando você adora, entrar num nível de conexão tão profunda ali com Deus que você se sente cheio com aquilo, que você sente que literalmente você está sendo alimentado no seu espírito. Você, além de ler a palavra, você se alimenta do Espírito adorando o Senhor. Você se alimenta em momentos de oração. Você se alimenta em momentos com a igreja espiritual, de conexão espiritual, abraçando o irmão, orando pelo irmão, sabe? Tendo uma experiência manifesta com o Espírito Santo, onde você chora, onde você, sim, treme, aonde você ora em línguas, aonde você experimenta um milagre na sua vida, ou você sente realmente alguma sensação. Eu sei que nós não andamos pelo nosso sentir, nós andamos pela fé, mas preste atenção, o Espírito Santo, quando ele se manifestava e ele se manifesta, alguma coisa deve acontecer na sua vida. Irmãos, talvez você há muito tempo não sente uma manifestação do Espírito genuína. Irmãos, por muitos momentos, ali o livro de Atos dizia que as pessoas se convertiam porque eles viam a manifestação do Espírito Santo. Então eu sei que nós gostamos muitas das vezes de falar teorias bíblicas, de dizer coisas teológicas muito legais, muito bonitas. Mas deixa eu dizer uma coisa, as pessoas precisam de experiência com Deus. Elas precisam sentir o toque do Espírito Santo, sabe? Muitas das vezes as pessoas elas acabam deixando, né, ali a igreja onde ela está, simplesmente porque ela nunca mais teve nada vivo. Só tem morte, só tem letra, né, na igreja. E a pessoa fala, não tem mais nada vivo aqui, eu vou para um lugar que parece mais vivo. E muitas das vezes ele se sente mais vivo, queira acreditar ou não, ele se sente mais vivo no mundo. Olha que coisa terrível, né? Nós sabemos que o mundo é morte, mas tem gente que se sente mais vivo lá, e é uma pena, ele deveria se sentir mais vivo dentro da igreja. Então nós precisamos realmente buscar a vida de Deus e sim, ter experiências com o Espírito Santo. Principalmente os mais jovens, eles devem ter experiências na sua juventude, para que isso possa também somar, né, na plenitude da salvação. Então, irmãos, eu quero nesses dias experimentar algo vivo. Não quero experimentar morte, uma coisa totalmente mental, uma palavra que fala apenas na sua mente, mas nós queremos experimentar uma palavra que fale no nosso coração, uma palavra viva que toque no nosso coração. Amém? Então eu queria orar com você nesse momento para que nós possamos experimentar
o leite espiritual do Senhor Jesus nesses dias. Amém? Se você está com a sua família aí na sua casa, vamos orar junto pela nossa família, com todos reunidos. Amém? Senhor, nós queremos agradecer, Pai. Agradecemos, Pai, porque o Senhor, Deus, é o nosso alimento. Agradecemos pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, você é a prova viva de que Deus existe. O mundo não te conhece, mas os santos te conhecem. Nós, que somos os escolhidos do Senhor, temos experimentado da sua vida em nós. Nos enche, Espírito Santo. Encha cada irmão que está assistindo essa transmissão. Encha a vida das famílias. Espírito Santo, traga paz. Espírito Santo, traz a cura sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida daqueles que creem no Teu poder, e que no nome do Senhor Jesus nós possamos cada dia mais ser edificados pelo Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida que o Senhor tem nos dado. Nos ensina a andar segundo o Teu Espírito. Queremos nos livrar da maldade, da hipocrisia, do engano, da inveja, Pai, da difamação. Queremos nos livrar de tudo isso e queremos nos alimentar do alimento espiritual, do leite espiritual, que é o Senhor que nos dá. O Senhor é a fonte de vida, o Senhor é a fonte de alimento. Nos dê esse anseio pelas coisas espirituais, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Eu quero agradecer você que assistiu essa transmissão, quero agradecer a todos aqueles que têm contribuído com essa obra, e eu espero que muito em breve nós estejamos juntos presencialmente. Amém? Fica com Deus, um abraço para você e para sua família, que a graça esteja com vocês. Até mais.